Olá, amigos da TV Tribuna, para você que nos acompanha através das redes sociais, estamos chegando direto de Guaraciaba com o projeto Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências. Projeto aí da TV Tribuna, do Jornal Tribuna Diário, que faz a cobertura das eleições municipais aí desde 2008. Faz com o objetivo de fortalecer a democracia e também colaborar na transparência do processo, assim como oportunizar aos candidatos exporem as suas ideias, os seus projetos, o seu plano de governo e leva até a população informação de qualidade. Como já falamos, estamos em Guaraciaba, a gente sempre ouve candidato a prefeito, candidato a vice. Neste momento estamos com o candidato a prefeito de Guaraciaba, Ademir Zimmermann, e por motivos de compromissos já pré-agendados, o candidato a vice, Fibas, não pôde comparecer. Estamos aqui ratificando a sua ausência. Feitas as apresentações, gostaria de abrir espaço aqui, candidato Ademir, para fazer aí a sua apresentação e falar um pouquinho também da sua trajetória aí na vida pública, bem como do seu candidato a vice. Muito bem, então, dizer um bom dia a todos. É com uma satisfação que estamos aqui, então, hoje na TV Tribuna, né, para a gente conversar um pouquinho, né, e falar da nossa disposição a enfrentar esse pleito eleitoral aqui em Guaraciaba, dizer que assim, uma questão importante, um processo democrático no qual a gente acredita, desse debate, de ideias, enfim, para a gente poder trazer para o município aquilo que possa qualificar efetivamente o nosso trabalho, possa qualificar a vida, possa melhorar a vida das pessoas de uma forma geral, né? Então, dizer assim, eu sou professor Ademir Zimmermann, né? Já há mais de 20 anos também. Atuei já também aqui em Guaraciaba como vereador por 2 oportunidades, como secretário de saúde, chefe de gabinete, coordenador do orçamento, indústria e comércio, também prefeito eleito então em 2009 e 2012, mandato, né? Um mandato um pouco difícil, mas onde a gente buscou fazer aquilo que pudesse contribuir, né, na gestão pública, uma gestão assim que é importante, né? Hoje meus pais, né, Hilário e Lúcia Zimmermann, tenho 4 irmãs também, né, casado com a Dulcineia Scarati, a Duda, tenho filho, o Ademir Júnior, e também o Ângelo, né? São as pessoas que me fortalecem, como também toda essa comunidade de amizade, de pessoas aí, companheiros que no dia a dia nos ajudam a pensar, enfim, trazer elementos que nos dê coragem para fazer o enfrentamento de poder encarar, né, um processo eleitoral, né? Então, assim, já tenho bastante experiência, né? Essa minha qualificação, também tenho uma empresa pública na qual eu dou assessoria na gestão de planejamento, né? Isso faz com que a gente no dia a dia esteja muito atualizado, né? Pensando que de fato aquilo que o poder público vem proporcionar para a comunidade é o que pode fazer a diferença, né? Para quem mais precisa das políticas públicas. E também no aspecto assim de poder termos um município em desenvolvimento, em crescimento, no aspecto da sustentabilidade também, né? Porque a gente tem que pensar futuro, né? A gente não pode pensar 4 anos, nós temos que pensar o município daqui 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 anos, eu sempre falo, né? O poder público tem esse compromisso de poder trazer elementos, né, que nos dê a garantia de que nossa sociedade continua, e o compromisso é nosso, de poder pensar nessa juventude que está aqui, né, os idosos, já que tem toda uma caminhada a sua história, mas que essa construção ela é permanente, né? Eu sempre digo, se a gente não consegue entender a história, a gente não consegue se situar muito bem no presente e muito menos projetar futuro. Então é uma caminhada, e a valorização de cada uma que esteve no nosso município é essencial e importante. Então eu me apresento assim de uma forma tranquila, né? Uma pessoa que tem uns princípios básicos, né? Na qual eu defendo sempre, que é a questão da honestidade, a questão da ética, são princípios morais, né, que nos deixa assim com muita tranquilidade para nos apresentar como candidato aqui em Guaraciaba, né? Então é importante destacar isso para toda a nossa comunidade. Muito bem, candidato. Como já frisamos aqui, infelizmente por motivos já pré-agendados aí, o candidato a vice,
Aqui o Neucir Clay, conhecido como Fibas, não pôde comparecer, mas eu gostaria que você fizesse aí um relato sobre a vida pública e sobre quem é o seu candidato a vice. Muito bem, então o Fibas, né, não pôde participar aqui nesse momento, mas é um rapaz aí que já tem uma história interessante, né, hoje ele é um empreendedor, é um empresário, também tanto na área urbana aqui também como também no interior, né, dizer que já foi vereador por 3 mandatos aqui em Guaraciaba, então já tem colaborado em vários momentos também como vereador, né, e ao mesmo tempo já foi candidato também por 2 vezes, então assim, tem uma história, né, dentro da vida política, vida pública e também na sociedade, na qual o qualifica, dá todas as condições de podermos ter um vice que nos ajuda no dia a dia, na gestão, sabe, que eu sempre digo, é um compromisso que a gente faz com a comunidade, então ter essa equipe bem qualificada de pessoas, né? E nada melhor dizer assim que a gente, aqui em Guaraciaba, nós queremos pregar a união do município. É importante isso, né? As divisões, elas sempre acabam criando muitos problemas, e hoje nós estamos vivendo um pouco nesse cenário, por isso que a nossa chapa, juntamente com toda a nossa equipe, ela é importante. Então, o nosso vice, o Fibas, é totalmente qualificado para nos ajudar a contribuir, né, de podermos fazer uma melhor gestão possível aqui para o nosso município de Guaraciaba. Tá aí, então. Feitas as apresentações, pergunto, candidato, como se deu a escolha, as conversações para os nomes da majoritária e quais os partidos que compõem agora esta coligação? Muito bem, então assim, deixar bem claro que eu, quando me coloquei à disposição para ser candidato, a primeira coisa que eu tentei trazer foram alguns critérios, né, de construção da coletividade, né? E nesse aspecto a gente buscou, uma das questões era buscar uma aliança, né? Então a gente buscou uma aliança, enfim, partidos aí que eram oposição ao governo atual aqui também, né? Hoje é representado o governo por 2, né, o vice e o candidato também que é do prefeito, mas a gente tentou fazer uma aliança, porém a gente não teve muito êxito, né? Então houve algumas interferências externas, na verdade, assim, que não permitiu que a gente pudesse então construir essa aliança, principalmente com o partido do Podemos, né, que era então também, tiveram candidato na vez passada, né, tivemos 3 candidaturas e a gente então não conseguiu construir, por fatores externos aqui, enfim, de interesse, que a gente não conseguiu consolidar, né, de uma forma, com as lideranças, essa aliança. Então nós hoje estamos com chapa pura, né, nós estamos aqui representados então através da nossa nominata de prefeito e vice de chapa pura, né, bem como também 10 candidatos a vereadores, né? Então essa composição se deu com muito diálogo, muita conversação também, e disse, nossa aliança é com o povo, né? Nossa aliança hoje ela está representada com várias pessoas de outras siglas partidárias, é importante frisar isso, né? Que a gente vai muito além do que um partido político, né? Eu penso assim que hoje representando no aspecto da honestidade, por exemplo, a honestidade ela é das pessoas, ela não é de um partido somente, né? E nós temos muitas lideranças hoje que têm vínculos partidários de outras siglas, né? Mas que estão junto com a gente, né? Então acho que isso é importante, né? Penso que nesse contexto as lideranças aí que estão nos ajudando, estão contribuindo, né? De uma forma geral, depois eu quero falar um pouco de como a gente construiu também o plano de governo, mas que nos respalda, né? Que nos dá segurança de poder pensar, de fazer de fato uma gestão pensando assim de melhorar a vida do povo, né? Qualificar um pouco a questão das ações públicas, importante, né? Que a gente possa ser eficiente, eficaz. Sempre digo, o que é ser isso? Primeira coisa, aproveitar ao máximo o recurso público, né? Um recurso que é de todos, ela vem daquilo que nós pagamos de imposto no nosso dia a dia, né? Ser eficaz é cumprir a missão, né? Como é que a gente pode cumprir a missão? Aquilo que as pessoas de fato estão percebendo como importante, estão aprovando, né? Percebe que lá na saúde, na educação, na agricultura, nas obras, na indústria e comércio, juventude e cultura, todo mundo percebe que aquilo que a gente faz como gestão pública, ela traz resultado, né, através dos recursos que já são nossos, né? É importante dizer, mas fez um belo trabalho e o Fernando gostou da política, então hoje também ele é um produtor rural de leite, né? Tem a sua propriedade rural, mas também é professor, né? Engenheiro agrônomo,
Ela trabalhou em vários, defende aqueles núcleos rurais também da própria educação, né? Então o Valmor é um guri também que vem aqui com certeza forte para poder nos contribuir nessa caminhada toda, né? Temos a Mari Rodrigues, que é da linha Ferreira, onde hoje ela também está representando aqui o pessoal da terceira idade, já foi candidata num outro momento, assim também que está se colocando à disposição para colaborar, contribuir com o nosso grupo, né? Então a Mari também com certeza vai nos ajudar bastante, né? Outra candidata mulher que nós temos é a Cris Finger, né? Cris, então tem suas características de vivência também lá na linha Olímpio, porém hoje mora na cidade, né? Ela já foi candidata suplente a vereadora também, né? E tentar buscando, então, dentro disso, representar bem as mulheres. Eu acho que é importante essa política de gênero também, né? De a gente não só preencher os 30%, mas que essas pessoas possam contribuir efetivamente. Então a Cris, ela também está se colocando à disposição, né? Trabalha muito na área cultural, enfim, é envolvida diretamente como conselheira tutelar também no município, né? Hoje, então, representando as mulheres também, a nossa região, cidade, interior, para poder ajudar a qualificar a nossa equipe. Nós temos a Cassi Ramão, que ela já trabalhou, é formada em recursos humanos, né? Trabalhou junto aqui na questão da lotérica, em outras empresas privadas também, né? Ela hoje está representando aqui Guataparema, né? Bem como a cidade também. É uma pessoa que se coloca à disposição para poder contribuir, né? Com ideias novas, com perspectiva de poder contribuir, colaborar muito com o nosso grupo também. Então a Cassi, uma pessoa bem qualificada para isso. Nosso vereador Papes, né? O professor Papes, né, que já por muitos mandatos já tem trabalhado, atuado, então está se colocando novamente à disposição para contribuir então, com o nosso grupo. O Moisés Ludwig, né, presidente, hoje é licenciado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, então também um jovem, né, que busca dentro na questão envolvimento esportivo, envolvimento da comunidade e um pouco nessa luta também dos agricultores, da agricultura familiar, importante hoje, né, justamente com toda a equipe, né, que os representa, para poder termos também essa união, esse trabalho para poder qualificar e buscar aquilo que venha melhorar a vida das pessoas no interior. O Wilson Stirmer, né, já foi vereador por vários mandatos, né, ele foi candidato a vice na outra junto com o Fibas, né, também nós temos ele e o Papes, né, também uma pessoa envolvida na comunidade, na questão do esporte, é um empresário, né, e já tem contribuído com alguns mandatos, já está no segundo mandato, vai indo para o terceiro, né, para poder então qualificar o nosso time também. O Taxinha preparado para contribuir. Da mesma forma, o Nini, né, Dionísio Panição, que já foi vereador por 2 mandatos e voltou novamente para contribuir, né? Então também é um empresário aqui da cidade, né, e tem suas raízes lá em São Roque, né? Então se colocou à disposição para contribuir, para ajudar com o nosso time, né? Sempre digo assim, a gente tem que fazer um time bom, né? Então hoje o nosso time é de 11 candidatos a vereadores, né? Prefeito e vice são 12, e a gente pensa que isso aí, essas pessoas todas vêm preencher, né, de fato aquilo que a gente tem que ter como característica efetiva dentro do nosso grupo, né? Então o Nini também se coloca. Então é a nossa nominata, sempre digo assim, hoje nós estamos defendendo esse grupo, né, pela qualificação, pela importância que eles têm e também por aquilo que eles representam no dia a dia da comunidade. Tá aí então, passar aqui a cuia, dando sequência aqui, candidato, nessa nossa entrevista do projeto da TV Tribuna e do Jornal Tribuna Diário Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências. Vou falar um pouquinho agora então do plano de governo. Em caso de eleitos, quais projetos e programas pretendem colocar em prática no primeiro momento em favor da comunidade e da infraestrutura do município? Muito bem, né? O plano ele é bastante extenso, né? Dizer que a gente vai entregar, está fazendo a impressão, vai entregar um por família, pelo menos, né? Então, até porque esse é um compromisso que a gente, quando vai fazer o registro de candidatura, a gente já registra também o nosso plano de governo, né? Então, dizer que nós criamos uma metodologia importante, nós reunimos vários grupos, né, de pessoas
para poder ajudar, trazer ideias, né? Então, assim, citar um pouco, né? O pessoal da agricultura reuniu com um grupo, o pessoal de obras reuniu lá com um grupo de pessoas que têm a compreensão, o entendimento um pouco do que é. Nós reunimos o pessoal professores da educação, claro, não todos, né? Mas tem tanta gente que podia contribuir ainda, mas podem contribuir. Da área da saúde também, da cultura, também da juventude, né? Essa questão dos jovens, a importância do jovem participar de uma questão ativa da política, né? Então o jovem não pode ser só o futuro, tem que ser o presente, né? Então é importante a gente ter discutido isso com o pessoal do esporte também, né? Nossa Guaraciaba é muito bem representado pelo esporte, muitos anos, né? Então a gente quer qualificar também esse trabalho de uma forma direta, né? Então na indústria e comércio, a gente conversou com muitas pessoas, né, que têm essa visão de como a gente pode trabalhar, desenvolver, né? Então, a nossa metodologia é sempre dizer assim, eu quero falar isso com muita propriedade para todos, né? A gente tem esse compromisso de sempre trazer as pessoas, né, que têm conhecimento, que podem nos ajudar no dia a dia, indiferentemente da questão partidária, né? Porque hoje a nossa sociedade ela é eclética, ela é representada por muitas pessoas que têm conhecimentos diversos, né? E isso de fato vem qualificar. As diferenças são importantes, né? Mas a partir dessas diferenças a gente possa construir, eu digo não o consenso, mas ao mesmo tempo construir aquilo que são as melhores ideias possíveis, tá? Então essa metodologia ela foi interessante, né? E nós queremos deixar muito aberto, porque nós defendemos muito o aspecto democrático, né? Nós estamos hoje dentro de um sistema de uma democracia representativa, né? Então a gente, quando se coloca o nome à disposição como candidato a prefeito, né, eu e o Fibas, a gente quer representar a comunidade, as pessoas vão nos escolher, né? Eu tenho uma convicção disso também, porque a gente pode representar bem essas pessoas, né? Nós não estamos numa democracia direta, né? Mas ela hoje é representativa. Então, esse papel nosso é poder representar bem aquelas pessoas que vão nos escolher. Mas, ao mesmo tempo, depois da escolha, a gente vai ser prefeito de Guaraciaba, não vai ser mais prefeito de um partido político, né? Nós vamos representar toda a comunidade. E acho que esse é um tabu a ser quebrado. Muitas vezes a gente percebe que parece que o prefeito ele é de um determinado grupo, e não pode ser assim. A gente tem que pensar a comunidade, a sociedade, temos que superar um pouco. São tabus que a gente tem que queimar ao longo do tempo, né? Então, isso é importante. E nosso aspecto é assim, nós temos aqui a proposta no nosso plano de ter conselhos, né? Conselhos que de fato esses conselhos estejam representados por os diversos interesses da nossa comunidade, nossa sociedade, né? A gente pensa ali na administração ter um conselho gestor. Por que um conselho gestor? Né? Quando a gente pensa de fazer um plano diretor, né? Fazer um diagnóstico da questão ambiental, nós temos que trabalhar com as pessoas que têm conhecimento. Então, quando a gente fala assim, fazer uma audiência pública, não é para cumprir a legislação, a lei, não, é para cumprir a legislação também, mas para poder trazer elementos de participação, de envolvimento da comunidade de uma forma direta, né? Então, isso é importante, fundamental. A gente pensa nessa questão do plano de desenvolvimento econômico sustentável para o município, é fundamental, né? Nós temos também a inovação da gestão pública, é importante isso, eu percebo muito no dia a dia. Hoje nós temos que desburocratizar a questão da gestão pública, nós temos que facilitar, não complicar, né? Se a pessoa tem o interesse de fazer um investimento, ser um empreendedor, né? Criar elementos que possam ajudar, trazer serviços, trazer a questão do próprio comércio para aquilo que a comunidade precisa, nós temos que ajudar. O poder público não pode ser alguém que fica dificultando isso, né? Eu sempre digo assim, um projeto de engenharia, né? Tem que ser uma coisa rápida, se tem alguma questão para ajudar, tem que ver juntamente com os técnicos para poder resolver, não para dificultar. É que a pessoa que quer investir, o empreendedor, ele quer ter respostas rápidas, né? Então, essa gestão pública, ela é importante no aspecto da inovação. A gente quer ter resultado com isso, né? O que eu sempre digo, qual é o indicador? O indicador é o resultado. Então, dentro de um processo de gestão, tem que pensar que nós temos que planejar,
nós temos que organizar, nós temos que executar e controlar. O controle é o indicador, deu certo, show de bola, vamos tocar o barco para frente, né? Ah, tem algumas dificuldades, temos que rever para começar o processo de novo. Isso é o princípio de um administrador que entende um pouco da gestão pública, né? Entende da gestão privada também, né? Então, são elementos assim que a gente quer poder trabalhar. E outra coisa, uma gestão integrada de processos, né? Eu sempre digo, a gente não pode pensar que a agricultura é uma caixinha, a saúde é uma caixinha, a educação é uma caixinha, enfim. Não, nós temos que pensar, tudo é integrado, as coisas têm que correr junto. Por isso que o grande líder, né, o prefeito, o vice, com a sua equipe, ela tem que liderar, ela tem que saber fazer com que isso tem que estar, trazer os resultados, tem que ser mais efetivo possível em todas as áreas, né? Isso sempre digo, numa empresa é assim também, se um setor não está de acordo, ele pode comprometer o todo da empresa, né? Então, da mesma forma, a gestão pública também temos que pensar dessa forma, né? Então, assim, pensando, né, tem vários elementos, eu não vou citar todos aqui, né, porque são muitas ações que a gente tem previstas, né, mas que uma Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento tem que pensar isso, um conjunto geral, né, do que a gente vai estar buscando, trabalhando nessa questão de trabalhar os elementos, né, por exemplo, assim, hoje nós temos problemas em relação ao nosso funcionalismo público também, né? Então, como a gente consegue fazer com que um plano de carga e salários esteja vinculado em todas as áreas, né? Mas que se paga de acordo com aquilo que é lei, que aquilo que é justo, e ao mesmo tempo defender um aspecto assim de que se valorize, mas que a gente possa ter resultado. As pessoas têm que estar motivadas, têm que buscar fazer um bom serviço, né? O servidor público ele não está fazendo um favor para ninguém, ele presta um serviço, mas para isso também ele tem que estar motivado, tem que ser valorizado. Então a gente vai buscar dentro disso todo um estudo, né, para que a gente possa trazer elementos, né, que venham de fato caracterizar essas melhores ideias possíveis, né? Na saúde, quer dizer, para ti eu fui vários anos secretário da saúde, coordenei região, colegiado, enfim. A gente tem, eu sempre digo assim, um atendimento humanizado, né? Hoje nós temos uma dificuldade, essa questão do zoneamento, né? Como está distribuída a questão dos SF hoje. Então, se tu vai numa região, o pessoal diz, mas é muito difícil. Então, temos que repensar isso de uma forma conjunta, integrada, com os profissionais da saúde, justamente com os nossos agentes comunitários de saúde, para poder fazer com que se facilite o acesso à saúde das pessoas, junto às equipes de estratégia de saúde da família, né? É uma política importante, as PICs, né? As políticas integrativas complementares. Nós temos que pensar a prevenção, como é que a gente faz isso? Uma luta que eu vou buscar de uma forma não só municipal, mas regional, estadual e federal. Nós temos que qualificar a tabela SUS, né? Nós temos que fazer com que os profissionais bons também se sintam motivados, incentivados para poder trabalhar no Sistema Único de Saúde. É um baita sistema, né? Eu ajudei a construir desde o princípio dele, faço essa defesa, né? Então, mas nós temos que também trazer elementos que venham integrar toda essa atenção da saúde pública para todas as pessoas de uma forma geral, né? Então, readequar um pouco esse zoneamento, a gente percebeu assim com os colaboradores também assim esse processo de humanização, essa liderança, né? Conversar lá com todo mundo, com toda a equipe, com os motoristas, com o médico, com as enfermeiras, técnicos, né? A questão de quem faz o processo da higienização, tem que ter uma coordenação, tem que ter uma equipe que ajude no dia a dia. Isso em todos os setores também que a gente vai buscar trabalhar de uma forma direta também, né? Obras e urbanismo, né? Então assim, nós percebemos assim, tem um programa interessante de asfaltamento aqui em Guaraciaba, né? Então hoje é uma necessidade, né? Você não tem como dizer não, pelo contrário, nós queremos implementar e incrementar essa ação de asfaltamento ao interior, é muito importante, né? Inclusive hoje se criou, sei que foi uma briga a nível regional, o próprio CONDER, né, que é um consórcio, então nós também, através dele, a gente consegue desenvolver parcerias importantes, mas fazer sim algo bem qualificado, importante. Então esse nosso programa de asfaltamento, vamos buscar recursos, né, da área externa, como na Secretaria de Administração e Finanças, né, fazer bons projetos. Temos que ter pessoas qualificadas que possam ter bons projetos para nós buscar recursos da esfera federal e estadual.
E até assim, uma curiosidade, alguém falou, pois é, mas se o governador do estado, não sei, conforme quem ganha, não, eu acredito que o governador do estado, tanto a nível federal, né, é gestor do estado, é gestor federal. Então, assim, a gente tem um aspecto republicano, tem esse direito, né? E a gente vai fazer de tudo para buscar, juntamente com todos os representantes políticos, deputados federais, deputados estaduais, né? Porque aquela cota que eles têm hoje para distribuição no município é uma cota de direito dos municípios, né? Então, eu como gestor tenho muita tranquilidade quanto isso, a gente não vai ter dificuldade de estar buscando, de qualificar essa busca de recursos, né? Pega, por exemplo, a estrada modelo. Hoje, a gente percebe que além do asfaltamento, nós temos que também cuidar dos acessos das pessoas, né? Quem produz lá seu leite, produz lá, por mais simples que seja, né, ele tem que ter esse direito ao acesso. Então a gente vai também buscar com que essas pessoas tenham esse direito, né? Então vamos buscar com a equipe, né, de fazer com que essas melhorias de mobilidade urbana também, né? Temos dificuldades, né? Como é que a gente pode melhorar isso, né? Nós temos que ter, de fato, um conselho gestor que possa pensar, analisar, um conselho de trânsito, né, para qualificar todo esse processo, né, nessa questão. Então, hoje ter o acesso da propriedade rural é essencial, é importante ter uma lei lá que dá essa garantia, né, para que possa escoar sua produção, não só a sua produção, como também possa ir e vir, né, dentro daquilo que ele se propõe a fazer de uma forma direta no nosso município, né. Então, essa valorização dos colaboradores, já falei, né, equipamentos que a gente vai ter que adquirir, né, eu não tenho medo de dizer assim, como é importante nós termos hoje um britador móvel, né, para poder qualificar nossas estradas, né, ter uns equipamentos aqui que possa fazer a questão das roçadas, né, fazer o trituramento dos galhos que nós temos hoje, que quer colhido na cidade também, como também no próprio interior, enfim, são várias sistemas de arborização, né, tem até importante, porque o Guaraciaba fica o sentido, parece que não podem, tem as árvores que tem que derrubar todas, não. Hoje, como é bom ter uma sombrinha, né, tu chega lá, então, mas tem que ter um projeto, tem que pensar essa questão do embelezamento da cidade, nosso viveiro municipal tem que estar a serviço, né, a questão do urbanismo também, bem como também dentro da agricultura de uma forma geral, né. Dentro da ciência social, dizer assim que tem vários programas, nós temos que fortalecer. Hoje o vínculo familiar tem várias dificuldades, nós temos que ter equipes técnicas que nos ajudam, né? Nós temos vários problemas hoje. A habitação é um problema que existe, que é importante nós qualificar, mas não é só isso também, né? Então, fortalecer os espaços de debate, né? Uma pessoa, exemplo, né? Ela foi lá se internar na questão do alcoolismo. Como é que a gente consegue trabalhar isso com a comunidade para que essa pessoa possa se ressocializar? Nós temos o grupo do AA aqui em Guaraciaba, importante, que possa também nos ajudar a contribuir, porque são pessoas que têm que tratar assim como algo que é uma doença hoje, né? Só um exemplo, né? Então, toda essa questão da ciência social hoje, ela tem que garantir esses direitos, né? E ao mesmo tempo que as pessoas possam ter a dignidade de poder viver. Mas tem que ter um grupo integrado, então a ciência social com educação, com saúde e assim por diante, né? Para a gente poder qualificar efetivamente essa relação, né? Na agricultura, eu gostaria de me destacar um pouquinho quanto a isso. A gente... hoje nós temos um programa aqui de crédito, né? Meu crédito, a questão do Mais Leite, são importantes. A gente pensa em poder incrementar um pouco mais sobre isso, né? E também, ao mesmo tempo, fortalecer um pouco mais a questão dos programas, né? Que a gente já tinha em relação de acesso à questão do leite, né? De inseminação artificial, essa questão também, nós temos um problema de brucelose, tuberculose, então o agricultor muitas vezes tem que vender tudo fora, dizer, o poder público tem que ajudar essa questão da sanidade ambiental. Ela é importante fazer, né, com que isso se qualifique também, né. Nós temos a piscicultura, é uma coisa importante para nós poder qualificar aqui no município, bem como a apicultura, né, vamos criar a Casa do Mel, com que os nossos produtos das agroindústrias, temos muitas agroindústrias importantes, né, valorizar esse espaço para eles, né. Então hoje, eu sempre digo assim, até numa feira livre nós temos uma proposta aqui também, né, para poder que as pessoas possam também trabalhar isso no nosso município, possam fazer essa oferta, né, fazer, diga assim, o aspecto de trazer elementos com que a gente valorize o nosso comércio local, valorize a nossa produção local. E aí com certeza também hoje nós temos representado isso em novas circunstâncias, né.
Então, essa do incentivo à implantação de novas atividades produtivas. Então, hoje nós temos muitas, né? Mas isso pode surgir tantas outras. Então, como isso é importante da gente poder estar atento ao mercado, né? O que é o mercado? O que ajuda a desenvolver? Não é só uma ou duas atividades, são tantas outras que podem surgir a partir daqui de ideias, né? Onde o empreendedor busca trabalhar efetivamente. E sempre digo, e reforçar, né? A gente vai reestruturar o Conselho Municipal de Agricultura para poder trabalhar os elementos essenciais nesses aspectos aqui, né? Programa Água é Vida, né? Tá, gente, hoje, o que eu falei, como é importante integrar, a água é saúde, a água é educação, né? Então, como é que a gente consegue integrar isso? Porque qualidade de água, muitas vezes uma vez parecia que quando veio o poço artesiano, as fontes foram fechadas. Não, hoje nós temos que resgatar isso, que ela é importante, mas temos que fazer um tratamento, fazer com que as pessoas valorizem, né, essa arborização também, esse aspecto mais verde. Daí entra a questão do viveiro municipal, dar essa condição para que a gente possa trabalhar, né, o lixo zero, né? Como a gente trabalha isso? É consciência, né? Começa na educação, na escola, né? Você vai ter que ir trabalhando com toda a comunidade, o filho ajudando o pai a mãe, o vovô, enfim, isso é questão de consciência efetiva, né? Nós temos que criar, e a gente percebe que muitas vezes isso é um elemento que nos traz elementos essenciais de fazer com que a gente possa qualificar a vida, mas isso depende de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor, né? Programa de inseminação artificial também falei, já tinha, a gente quer ampliar, quer ajudar, quer contribuir, porque a genética ela é importante, é fundamental nesse aspecto, como também ter um veterinário que possa atender as pessoas, né, que muitas vezes não tem condições. Hoje a gente sabe que tem muitas empresas que dão esse suporte, mas tem muitas pessoas que não têm o suporte. Então o poder público também tem que pensar nesse aspecto para poder contribuir de uma forma direta, né? Então, pensando um pouco nesse aspecto da agricultura, são vários elementos, né, que nós precisamos trabalhar de uma forma direta, né? Também um programa na questão de obras e que também está na agricultura é subsídios de horas máquinas, né? A gente ideia que quando a pessoa precisa, a gente tem um programa que possa dar o recurso para o agricultor e ele possa aproveitar da melhor forma possível, né? Então nós temos que ter. Sabe que hoje estamos perdendo investidores de Guaraciaba porque não tem mais esse incentivo. Então o cara quer colocar um empreendimento, pode ser maior ou menor, mas enfim que ele tenha essa garantia. Eu sempre falo, tem alguns agricultores que 4 horas de retroescavadeira resolve o problema para 2 anos. E como a gente consegue qualificar então esse trabalho de uma forma direta? Então esse subsídio é importante e fundamental, né? Nós vamos criar a Secretaria de Esporte, Cultura, Juventude e Turismo, tá? É uma secretaria que nosso esporte é muito forte, o turismo nosso é muito forte, nós temos que integrar juntamente com a associação que nós temos aqui, né? Então é um compromisso que a gente assume. Então tu pega na cultura, nós temos muita coisa para acontecer, nós temos assim uma diversidade muito grande. Temos aqui os grupos folclóricos, alemão, italiano, tem a questão das várias representações, né, de danças, enfim, como a gente pensa. Então a gente quer criar, na verdade, também um festival, né, onde eles possam se apresentar, essa valorização não só numa atividade de abertura, por exemplo, de uma feira, mas onde eles possam estar no dia a dia, estar buscando trabalhar esses aspectos, né? Então o nosso museu, gente, é o maior da América Latina e hoje, infelizmente, é um pouco abandonado, né? Nós temos, assim, criar um roteiro, fortalecer esse roteiro. Já tem um roteiro, mas temos que fortalecer através dos potenciais que a gente tem, né? Essa questão de incentivar os saraus literários, né? Oficinas culturais é importante, essa manifestação cultural, reabilitar a questão do festival de música e dança que eu já falei, né? Cursos artísticos, né? Então dar cursos, tu tem que potencializar isso através do que nós temos, os nossos talentos aqui hoje, né? E também as pessoas que possam contribuir através da sua formação, a sua qualificação, né? Os artistas locais, importante divulgar também, né? Então falei do nosso museu, a criação da Casa da Cultura, essencial e fundamental, né? Enfim, são várias questões que estão aqui. Do esporte, a gente quer criar
também um conselho bem representativo. Hoje a gente sabe que nós temos muito esporte, tem gosto para tudo, né? A questão do vôlei, a questão do futsal, a questão do campo, né? Tem da bocha 48, eu sempre digo, sabe, vai transcendendo tantas coisas, né, que é importante, mas nós queremos discutir isso dentro de um conselho para que quando faz um congresso técnico esteja bem debatido, seja claro os critérios daquilo que vai acontecer efetivamente, e como também a gente quer ter um compromisso de assumir o incentivo à questão das infraestruturas hoje, né, do interior, que é essencial e fundamental também, né. A juventude, né, a juventude muitas vezes diz, a juventude não quer nada com nada, pelo contrário, eles querem muito. Mas nós temos que dar o espaço para eles, nós temos que proporcionar justamente a participação e o envolvimento. Então a gente fez um debate interessante com um grupo aí que diz assim, nós queremos participar do esporte, da cultura, nós temos lá envolvido na questão da educação, e isso vem qualificar o nosso trabalho no dia a dia, né? Então, entre vários elementos, né, a questão de poder trabalhar, de qualificar, trazer esse pessoal, né, esses núcleos jovens que a gente tem para poder, em várias áreas, né, em várias manifestações, que eles possam estar presentes no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o vereador Mirim, um projeto interessante, porque eles vão aprendendo a gostar da questão política, né? Então a gente vai trabalhar esses elementos também de uma forma diferente, né? Turismo, já falei, né, um pouquinho também, mas nós temos então uma gama muito grande, né, que ela tem que ser representada para nós poder, no dia trabalhar, desenvolver essa questão de uma forma direta, né? E quanto à educação, né, eu estou correndo meio rápido aqui, mas quanto à educação, a gente percebe, eu sinto muito bem preparado para falar a linguagem da educação, né? São mais de 20 anos que eu sou professor, né? Então, assim, diante disso a gente percebe quanto é importante a gente poder trabalhar, né? Eu sempre digo assim, Guaraciaba, a primeira coisa, eu vou brigar para que a gente possa voltar a ter eleição direta para diretor. Eu não consigo entender como é que... Não, tem que ter um debate, uma discussão. Se tem 2 candidatos, o debate vai ser mais amplo ainda. Se tiver um só, ele tem que apresentar as propostas para a comunidade escolar daquilo que ele vai defender efetivamente. Então é uma questão primária, né? A gente vai voltar a buscar, juntamente com a Câmara, ter uma lei que nos dá a garantia de termos eleições diretas para diretor das escolas nossas municipais, né? Outra coisa, integrar também as escolas municipais com as escolas estaduais, né? Hoje nós temos espaços fantásticos, né? Temos lá uma estrutura no Ouro Verde, tem uma estrutura na Sede Flores, tem uma estrutura em Guataparema, que é do Estado, né? E nós temos que buscar juntamente com o município para aproveitar isso. Nós temos que maximizar os espaços públicos. Eu fico triste, né, quando falo lá do Museu Linha Olímpica, tem uma estrutura lá que está totalmente abandonada, né? E muitas vezes falta espaço para atividades. Então nós temos que pensar que espaço público é dinheiro público, né? Lá foi investido, então nós temos que repensar isso juntamente com a comunidade, como a gente pode aproveitar. E integralizar as ações entre município e Estado, né? Cada um tem a sua responsabilidade, mas a gente não pode, nós somos todos moradores do município de Guaraciaba, então essa integração juntamente com os diretores, né, com as pessoas, as APPs que tem lá nas escolas, nós temos que pensar efetivamente como trabalhar, né, essa qualificação no transporte escolar também, que é importante, a questão pedagógica, né? Então, o pessoal me pergunta, Ademir, quem é que vai ser o secretário de Educação, quem vai ser o secretário disso? Hoje nós não temos nenhum nome definido. A nossa proposta, eu quero que fique bem claro isso, é poder discutir com todos, né? Lá com o pessoal da obra, da agricultura, da educação, da saúde, quem pode ser o nome que nos representa efetivamente, quem está qualificado para poder nos ajudar. Então, nesse contexto, assim, né, que a gente quer merenda escolar, por exemplo, eu tenho certeza, eu quero integrar isso com as nossas agroindústrias familiares, né? Nós queremos ter produtos locais aqui primeiro, se precisar alguma coisa, mas o município tem que ajudar o quê? A organizar a produção, né? Tem coisa que é sazonal, acontece, tem sobrando, daqui a pouco não tem. Então, como a gente consegue, de fato, ajudar essas agroindústrias, ajudar essas famílias que hoje oferecem produtos, para que a gente possa qualificar, né, e ter uma produção efetiva durante o ano, tanto na feira, né, municipal também, como também para a nossa merenda escolar, bem como também nós podemos pensar isso para hoje. Nós temos o pessoal tem o Vale Alimentação, os colaboradores, né? Diz, por que a gente não pode pensar um Vale Alimentação a partir das nossas agroindústrias também, né? Dos produtos nossos locais. Então o poder público ele tem que efetivamente estar preparado para ajudar
pensar isso, né, fazer essa gestão democrática, participativa, que envolve a todos e possa se manifestar. Então, para mim, eu penso que isso é a essência de um plano de governo. Aqui tem algumas descrições, né, são algumas linhas, mas principalmente tudo isso vai ser efetivo, a gente vai conseguir concretizar com muita eficiência e eficácia, né, aproveitar bem os recursos e cumprir a missão através da participação do envolvimento. Nós temos que ser assertivos no gasto público. Então, eu acredito nisso, né? A gestão se faz dessa forma, atingindo todas as nossas áreas possíveis da administração pública. Então, um pouquinho do plano, né? Mas tem tantas outras coisas e a gente vai entregar isso também para a comunidade e, com certeza, tantas outras questões vão ainda vir no decorrer dos 4 anos, né? Quando eu falo que é um plano, é justamente um plano, um planejamento. Tu tem que rever isso no decorrer da tua caminhada, né? Então, esse compromisso é essencial, fundamental, tem que estar vinculado à questão do orçamento público, certo? Né? Então a gente tem que buscar fazer receita, quanto mais receita, mais ações a gente vai conseguir. Esse é um compromisso que a gente assume como gestor, com conhecimento, com habilidades, né? E com comprometimento também com a nossa sociedade, do nosso plano de governo. Dito isto, então, já debatido o plano de governo, candidato, e já tocamos um pouquinho no assunto aqui, são vários projetos e programas a serem implantados, o que vai requerer aí uma aplicação grande de recursos, né? E eu queria saber, nesse primeiro momento, quais recursos serão buscados com prioridade? Muito bem, então dizer que em Guaraciaba a gente trabalha hoje com um orçamento municipal em torno de 70 milhões, né? Então não é pouca coisa, é um bom recurso, né? É esse recurso que vem daquilo que cada cidadão de Guaraciaba, né? Nas suas atividades, na sua essência, estão buscando contribuir com a gente, né? Então, primeira coisa, nós temos que fazer uma boa gestão com o recurso próprio, né? Primeira coisa, sempre digo assim. E depois a gente vai ter que buscar os recursos nas esferas estadual e federal, né? Hoje a gente sabe que há uma distribuição de recurso por projetos, né? Também, que a gente vai buscar, bem como também pela distribuição de emendas parlamentares. Então, a gente com certeza vai buscar essa unidade, né? Lembrar que a gente quer unir o nosso município de Guaraciaba, a gente vai buscar fazer com que se qualifique todas as obras em função daquilo que é essencial, fundamental, prioritário para o município de Guaraciaba. Então, é um trabalho que a gente vai buscar em todos os entes federados, né, qualificar isso, né? Hoje, por exemplo, assim, saúde, né, a gente tem retorno a partir da produção que a gente faz. Então, tem que ter aquele compromisso que cada profissional também, a partir do atendimento de alguém, mesma coisa a questão da educação, né, a gente tem que mostrar o serviço e o retorno é a partir do que a gente desenvolve de uma forma efetiva, né, a partir dos indicadores de produção. Então, não tenho nem um pouco de receio quanto a isso. A gente vai buscar uma equipe muito bem preparada para ajudar a trazer os recursos necessários para poder desenvolver e fazer muito mais por nosso município de Guaraciaba. Candidato Ademir, como pretendem montar a equipe de governo e qual será o papel do vice-prefeito na administração? Muito bem, eu falei um pouquinho, né, que a gente, primeiro, quando vai montar uma equipe de governo, a gente tem que ter pessoas qualificadas, né, pessoas comprometidas. Eu sempre digo, os cargos comissionados vai muito além do que 8 horas por dia, né, eles têm que estar inseridos com a comunidade, entender aonde eles vão estar, ter uma responsabilidade de uma pasta, por exemplo, todas as áreas, né, que a gente vai estar trazendo aqui, distribuído por secretarias, por departamentos, né, os cargos. Então, pessoas qualificadas, pessoas que têm a compreensão mínima de uma gestão pública. Então, eu não vou abrir mão disso. Né? Isso é essencial, é fundamental. Né? Então, diante disso, o vice-prefeito, pela pergunta que fez, ele vai ter um papel essencial, fundamental, porque a gente vai, sempre digo assim, não é uma dupla, né? E essa dupla tem que usar a mesma linguagem. Né? Não pode acontecer como está acontecendo hoje em Guaraciaba. Né? Por isso, a gente tem que unir o município. Não pode o vice-prefeito falar uma coisa, o prefeito fala outra. Nós temos que unir a linguagem. Por isso que a gente é uma administração, aqui hoje nós não temos coligação, né? Mas que todas as pessoas que estão envolvidas, inseridas, elas vão ter que assumir o compromisso do governo. Então, o vice-prefeito vai ser uma peça-chave, importante, vai estar integrado, vai estar junto. Eu tenho certeza, o dia que eu precisar sair 1 mês ou 2 aqui, né,
que ele vai tocar o barco com muita responsabilidade, com muita competência, tenho certeza disso, né? Juntamente com toda a equipe. O prefeito e o vice, né? Eles são os grandes líderes, eles têm que saber liderar suas equipes, né? E depois você tem dentro de cada departamento, conforme o organograma que se institui hoje dentro da administração, cada qual vai ter as suas tarefas, seu compromisso, né? Juntamente então com os seus parceiros, né? Eu sempre digo os seus colaboradores, eu nem falo de funcionário público, falo de colaboradores, né? A pessoa que vai colaborar efetivamente na gestão pública, pensando o melhor para a nossa comunidade, que busca o serviço prestado, né, com eficiência, eficácia e com efetividade, que possa se manter como política pública para assim dar essa garantia de acesso a todos. O candidato Ademir fala no bem da comunidade, e todos sabemos que para o bem da comunidade é fundamental um bom diálogo entre o executivo e o legislativo em caso de eleitos. Como que se dará essa conversação com a Câmara de Vereadores? Isso, muito bem. Então a gente sabe que o Poder Legislativo tem um papel muito importante, essencial e fundamental, né? Eu falo assim com propriedade, para quem já me conhece, quem foi vereador, se você falar com o vereador da oposição, ele vai dizer não. O prefeito Ademir, quando fui prefeito, eu nunca tive dificuldade, porque tinha qualquer projeto que era importante, que até podia ser um pouco polêmico, a gente sempre se reunia antes, né? Chamava os vereadores para discutir, para analisar, para dar os encaminhamentos. Eu sempre digo assim, tem coisas que não é unânime, né? Temos dificuldade de ter unanimidade, mas os vereadores, eles têm que ter a compreensão de que qualquer projeto, independente de qual partido, quando ela é importante para a comunidade, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão ajudar a gente e vão aprovar o projeto para poder a coisa acontecer na prática, né? Então, essa visão de poder a gente criar um vínculo, né, um relacionamento importante com os vereadores, eu não tenho medo nenhum, né, e quero construir isso com muita propriedade, porque hoje praticamente conheço todos os candidatos, nós temos 49 candidatos a vereadores, né, então a gente conhece a todos e tenho certeza que quem vai ter o êxito de chegar lá, né, ele vai pensar no município. Eu duvido que alguém vai querer pensar no seu projeto particular próprio, não. Ele vai pensar o projeto do município, e quando está no município, o poder executivo e legislativo tem que trabalhar de forma unida e qualificada também. Da mesma forma que falamos aqui da importância, né, da coesão entre executivo e legislativo, também é fundamental a participação da população na administração. Eu queria saber do candidato Ademir como que se dará essa participação da população e como será o atendimento ao munícipe aqui de Guaraciaba. Eu no decorrer da conversa falei bastante já, né? Mas eu quero então reafirmar aqui para vocês, né? Dentro do contexto democrático, participativo, né? Representativo e participativo, a gente quer, de fato, fortalecer os nossos conselhos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Conselho da Saúde é um conselho hoje deliberativo, né? Então, por lei tem que existir. A mesma coisa tem a questão da educação, da ciência social, mas ele tem que estar, a lei diz lá, 50% do pessoal que é profissional e prestador, e mais 50% das pessoas que usam o sistema público de saúde. É só um exemplo, né? Mas tem que ser uma coisa assim verdadeira, não pode ser alguém lá que esteja só para assinar, não. Ele tem que participar do debate. Então, quando nós temos audiências públicas de prestação de conta, né? Do primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, né? Tem a questão anual. Sabe, tem que ser uma coisa que tu possa envolver a sociedade, a comunidade de uma forma efetiva. Então não pode ser algo assim decorativo, não. Então a gente, quando eu falei lá de criar o Conselho dos Esportes, justamente para ter representação de todos e que a gente possa, a partir disso, criar a melhor política possível na questão dos esportes, tanto na cultura, na saúde, na educação, na questão do finança e planejamento também, né? Tu tem que planejar o que é. Nosso município tem que planejar para muitos anos, então tem coisas que parecem que são muito, muito estáticas, né? Então esse compromisso é com que a sociedade possa participar, né? E tenha voz e vez. Acho que isso que é importante, né? Então, geralmente quando alguém vem buscar um serviço público, ele tem algumas dificuldades. Então, como é que a gente vai resolver o seu problema?
né? Vai conseguir resolver a sua dor. Porque quando a gente tem alguma dor, a gente vai buscar solução. E o poder público tem que ter esse compromisso, então, de escutar, né, de poder entender. Porque sempre o pessoal fala muitas vezes, o doutor disso, daquilo, né? Eu tenho a minha qualificação, hoje eu sou formado em administrador de empresa, tenho meu mestrado em gestão de políticas públicas, mas conhecimento muitas vezes lá da área, falar lá com o mecânico, é ele que conhece, né? Mas ele consegue repassar para ti o que tem que ser feito. Então a gente, a partir da nossa equipe, vai escutar a comunidade para que a gente possa ser mais assertivo possível, né? Talvez não tenha o consenso, mas mais assertivo possível. Isso é um compromisso que a gente assume perante o município de Guaraciaba. Tá ok, então, dando sequência aqui na entrevista com o candidato a prefeito de Guaraciaba, Ademir Zimmermann, saber do candidato aqui como entende o papel da imprensa junto ao poder público. É muito bem, né? Então, eu sempre digo assim, quando a imprensa, ela faz o seu papel, ela busca, a partir da sua qualificação, do conhecimento que a imprensa tem, ela de fato, ela pode nos ajudar bastante na gestão pública, na divulgação das ações que a gente faz no dia a dia, né? Eu tenho certeza que uma imprensa, né, que ela, quando ela é imparcial, né? A imparcialidade, como é importante isso, né? Quando ela defende a coletividade, ela consegue entender as ideias, as diversidades que a gente tem, ela vai trazer um papel essencial, fundamental. Eu sempre digo assim, muitas vezes quando você sofre uma crítica, muitas vezes a pessoa fica braba, diz, eu já olho para o outro lado. Se é uma crítica com fundamento, ela traz elementos para você buscar acertar aquilo, né? Você vai trazer, buscar de todas as formas com que possa se resolver uma questão que muitas vezes até pode ser uma crítica, mas sempre digo, não precisa ser uma crítica, mas que ajuda a proporcionar a divulgação, né? Porque hoje nós temos as leis que são obrigatórias, né? Você fazer a publicação, tem portal da transparência. Porém, assim, eu portal da transparência eu faço uma crítica. Quantas pessoas entendem aquilo, certo? Então nós temos a linguagem, né? Eu fico perguntando lá, o nono lá de 60, 70, 80 anos, ele já lida com o celular, né? Mas como é que ele consegue entender aqueles números lá, né? Muitas vezes é uma coisa muito técnica, então nós temos que usar uma linguagem para a comunidade de compreensão, e ali que a imprensa, né, ela vem de fato ajudar, fazer com que a gente possa melhorar a divulgação, possa melhorar a linguagem e a compreensão daquilo que lá do interior, daqui 30, 40 quilômetros, a pessoa possa entender o que é gestão pública, orçamento público, né, pessoal? É uma linguagem muito técnica, mas a gente tem que entender como é que você distribui. Orçamento público é 100%. Né? Não tem 120, então tu tem que debater o que é prioritário, é saúde, educação, é agricultura, é obras, né? Como é que você vai trabalhar isso? A educação, enfim, tem que ter essa compreensão para que as pessoas também possam entender que a gente muitas vezes não consegue fazer tudo, e nesse contexto eu gostaria de frisar uma coisa importante, né? Que a imprensa, ela faz a divulgação, né? Então assim, na história, ninguém é tão bom que fez tudo, e ninguém é tão ruim que não fez nada. Então, na história, cada um faz no seu tempo aquilo que possa qualificar, né? Mas a divulgação, essa história, muitas vezes é a própria imprensa que nos traz, proporciona, né, para que a comunidade possa entender. Então, tem um papel essencial, fundamental nesse processo todo. Então, nós vamos se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista aqui com o candidato Ademir, do projeto da TV Tribuna aí, voto não tem preço, voto tem consequências, né? Na noite de hoje, ouvindo os candidatos a prefeito e vice aqui de Guaraciaba, Santa Catarina. Candidato, neste momento aí, os agradecimentos que queira fazer e também o porquê que no próximo dia 6 de outubro a população deve votar na chapa pura, então. Muito bem, então, queria agradecer então esse espaço da TV Tribuna aqui, né? Muito obrigado por aqui nessa casa humilde receber vocês, né? Mas que a gente, né, nesse período quase de 1 hora, a gente conseguiu conversar bastante, né? E claro, tem muita coisa para conversar e essa oportunidade a gente vai ter em outros momentos também, né? Então, dizer assim, por que eu quero ser prefeito? Dia 6 eu quero ter a condição de ter o respaldo da comunidade, né? E interessante o lema de vocês, né? Que o voto não tem preço, tem consequência, né? E isso é uma característica minha, eu sempre falo, né? E olha, infelizmente em Guaraciaba tem horas que eu fico olhando, fico sabendo, né? Parece que o pessoal tem algumas pessoas que acham que pode comprar todo mundo,
tá? E eu senti isso já desde uma composição da aliança, tive uma dificuldade em função desse enfrentamento econômico, né? E para quem me conhece sabe que dinheiro que você tem no dia a dia do teu trabalho, você não tem para comprar voto, certo? Ou comprar consciência, ou comprar liderança. Por isso que é um apelo que eu faço para a nossa comunidade local, vamos ficar firmes, gente. Né? A escolha ela é democrática, ela tem que ser pelas pessoas, por quem possa representar efetivamente, né? Por isso eu quero coordenar, quero liderar aqui em Guaraciaba, como grande líder, essa gestão pública, né? E eu me sinto muito bem preparado, mas muito mesmo, né? Não tenho nem um pouco de receio de fazer os enfrentamentos, né? Eu tive um mandato bem complexo, difícil, porém hoje a gente viu a honestidade nossa, ela está tranquila, né? A gente não está respondendo nenhum processo, pelo contrário, hoje nós temos muitas pessoas em Guaraciaba que têm processos, então a gestão tem que ser feita com muita seriedade, tem que ter a compreensão dela. Então, isso me qualifica, juntamente com a nossa equipe, juntamente com o meu vice, de poder querer fazer uma gestão muito transparente, muito honesta, certo? A honestidade é da pessoa, e nós temos que compreender isso. Então, eu tenho certeza que as pessoas aqui do município de Guaraciaba, a grande maioria me conhece muito bem, sabe, né? Dos meus princípios, do que eu defendo efetivamente, sabe do meu perfil, de como eu gosto de ver a questão pública andar. Então eu quero ser prefeito justamente para poder fazer a diferença, para unir o nosso município novamente, que hoje está dividido. Essa união ela é muito importante, porque senão a gente vai ter resultados adversos e não tão bons, né? Então essa compreensão que eu tenho e essa minha qualificação, esse meu entusiasmo, sabe, de querer ser prefeito, é para poder ajudar as pessoas, né? Então, juntamente com a equipe, eu me coloco à disposição e pedir, de fato, o apoio. A nossa aliança é com o povo. E juntos faremos mais. Por quê? Porque a gente vai buscar essa integração com a comunidade, com as lideranças, né, que possam integrar esse nosso governo de uma forma direta. Então, fico muito agradecido, né, que a gente possa ter a bênção de Deus nessa caminhada, possa ter a celeridade de fazer as coisas corretas, né, que a gente possa também ter o respeito mútuo das pessoas numa campanha eleitoral, que é essencial e fundamental, né? Sempre digo, tem as diferenças, porém essas diferenças têm que contribuir para a gente avançar cada vez mais. Mas também a gente tem que ter o valor humano, né? A gente não pode descaracterizar o ser humano na sua essência, cada um tem os seus sentimentos, né? Então a gente tem que respeitar muito isso. E eu, de fato, tenho essa compreensão, a gente estamos pedindo aqui que nós possamos ser abençoados nessa caminhada. Tá aí então, como a gente faz sempre aqui da TV Tribuna, agradecer o candidato Ademir pela participação no projeto, desejar boa sorte na caminhada. Essa foi mais uma entrevista da TV Tribuna, Jornal Tribuna Diário, do projeto Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequências. É a TV Tribuna na cobertura das eleições municipais 2024.